Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Caríssima religiosa, caríssimos fiéis, podemos assentar um momento. Celebramos então hoje a festa que marca uma celebração de um título, de um trono, do poder do Santo Padre, o Papa. Celebramos a cátedra. Cátedra nos remete à cadeira, a trono, mas também à autoridade. Celebramos a cátedra do primeiro Papa, São Pedro, que foi escolhido e instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. É muito claro e evidente na Sagrada Escritura de que São Pedro, ele não é um entre iguais, como vão dizer os ortodoxos cismáticos, que não vão reconhecer o primado de São Pedro, e muito menos nosso Senhor diz que tu és Pedro e sob esta pedra o próprio Cristo, conforme vão afirmar os evangelhos, os evangélicos protestantes, ou seja, desconsiderando inclusive a própria linguagem, uma vez que nosso Senhor diz tu és Pedro, ele muda o nome de São Pedro e continua sob esta pedra, esta São Pedro. Os evangélicos vão dizer esta pedra Jesus, algo totalmente fora de contexto e sentido dentro da frase colocada por nosso Senhor. Então nosso Senhor institui São Pedro como príncipe dos apóstolos e diz que sob esta pedra, sob São Pedro, sob a sua fé, a fé que nosso Senhor é o Cristo, o Messias, ele há de edificar a sua igreja. E de fato aconteceu. A igreja católica, apostólica, ela é romana, porque em Roma esteve, ali foi martirizado, ali governou São Pedro, o primeiro Papa. Nas Sagradas Escrituras, após a instituição de São Pedro, após até o momento da ressurreição, nós podemos ver o primado de São Pedro. Ele tem uma autoridade. São Paulo chama Pedro de Cefas, quer dizer pedra, ou seja, é um título que nosso Senhor deu, que nosso Senhor constituiu e que os apóstolos reconheceram. Quando São Pedro chega no momento em que nosso Senhor poderia ter ressuscitado, ele e São João saíram correndo. São João chega primeiro, mas não entra. Espera que São Pedro, diante da sua autoridade, entre primeiro no sepulcro. Vemos inúmeras vezes nosso Senhor retratar São Pedro ser colocado em primeiro lugar e, de modo especial, na ressurreição, nosso Senhor diz a São Pedro, apacenta minhas ovelhas por 3 vezes. Diante de tudo isso, fica evidente que nosso Senhor quis colocar uma pessoa no seu lugar para governar a sua igreja. Por isso dizemos que São Pedro é o vigário de Cristo na terra, que o Papa é o vigário de Cristo na terra, no sentido de que faz as vezes de que governa em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa festa ela é celebrada desde o século IV, sobretudo com o fim das perseguições, puderam assim ser erigidos os templos e as catedrais, iniciou-se o que seria no futuro a Basílica Antiga, de São Pedro em Roma. Na Basílica Nova, essa que foi recém-construída, que já tem alguns anos, mas é a nova Basílica de São Pedro, a maior das igrejas. Atrás, aonde nós vemos nas Santas Missas, às vezes pela televisão, aqueles que já tiveram a graça de estar lá presente, um grande vital contendo o Divino Espírito Santo. Embaixo, nós temos uma imagem que simboliza o trono de São Pedro. Aí possuímos naquela imagem 4 santos. 2 do lado direito, que são 2 santos doutores do Ocidente, que são Santo Agostinho e Santo Ambrósio. Representam a igreja do lado ocidental. E do lado oriental, nós temos São João Crisóstomo e Santo Atanásio. Por isso o Papa, ele é senhor também do Oriente. Infelizmente, os orientais entraram em cismas com a igreja devido à doutrina e por isso ainda não estão em plena comunhão com a igreja. Muitas igrejas sim retornaram
mas precisamos rezar pela unidade da igreja. É necessário que todos reconheçam o Papa como supremo pastor, que todos estejam sobre o governo do Santo Padre, o Papa. Diante disso, essa cátedra de São Pedro remonta para nós a autoridade, a dignidade e o poder que tem o Santo Padre, o Papa. Em primeiro lugar, a sua autoridade. O Papa possui poderes que nenhum outro tem. De todos os poderes que um ser humano poderia possuir, ele é o que possui em maior tamanho e dignidade. No sentido de que ele pode nomear, ele pode canonizar, ele reafirma a santa doutrina que recebeu de nosso Senhor. Ao mesmo tempo que possui um grande poder, uma grande autoridade, possui também uma grande dignidade. Todo aquele que odeia o Santo Padre, o Papa, que o acusa, que o xinga, que tem para com ele sentimentos de ódio, não pode estar em comunhão com a Santa Igreja. Fere assim o princípio paternal do Santo Padre, o Papa. O princípio de que nós devemos, sobretudo para com o quarto mandamento, honrar nossos pais. E o Santo Padre, o Papa, para nós, entra como um pai espiritual. Então, por mais que tenhamos, às vezes, algumas opiniões que possam ser diversas para com o Santo Padre, o Papa, em todo caso, devemos acolhê-lo como nosso pai espiritual, rezar por ele e acolher também os seus ensinamentos, as suas pregações, tudo aquilo que ele propõe como doutrina. Diante de tudo isso, e diante do valor das chaves, vemos que São Pedro, ele primeiramente teve a sua sede em Jerusalém, no cenáculo. Ali começa, Quando o nosso Senhor institui os apóstolos no cenáculo, poderíamos dizer, ali quando começa propriamente a igreja, com a vinda do Divino Espírito Santo, São Pedro começa a governar. A gente às vezes determina, os teólogos às vezes falam que a igreja, ela nasce ali na cruz e ela tem o seu início em Pentecostes. Então ela nasceu e começou então a evangelização em Pentecostes. Os apóstolos saíram para pregar. Também vemos por fim que São Pedro então de Jerusalém vai para Antioquia, na Turquia, passa por Alexandria e são consideradas assim as segundas sedes. Às vezes nós ouvimos falar muito de Antioquia, hoje faz parte da Turquia, Nós tínhamos uma igreja bem viva ali presente. E a terceira sede será onde São Pedro irá morrer, que será então em Roma. Celebrar essa festa é celebrar então a unidade do povo de Deus. Nós não somos uma igreja criada por homens. Nós não somos uma igreja acéfala, em que cada um pensa o que quer, defende o que quer, e todos estão certos. Entra um princípio de contradição, Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Se nós observássemos a doutrina como um livre exame, alguns defenderiam um ponto na doutrina, outros algo totalmente diferente, e ambos estariam certos, o que é impossível. Então é necessário um juiz, é necessário alguém que determine a reta fé da igreja e da tradição. Assim também celebrar a cátedra de São Pedro é celebrar a continuação da igreja. A igreja não apenas é algo do passado, é algo do tempo dos apóstolos de Cristo, mas é algo presente. É o próprio Cristo que se deixa mover através dos homens. É o próprio Cristo que nos move, que move o nosso coração, para que nós, sendo igreja, possamos levar a sua palavra até os confins do mundo. Por isso, no dia de hoje, rezemos pelo Santo Padre o Papa, rezemos por todos os bispos, Rezemos pelo nosso bispo Dom Fernando. Se a primeira cátedra foi a de São Pedro, muitas outras cátedras surgiram dali, que são os tronos dos bispos nas dioceses. Cada bispo tem na sua catedral a sua cátedra, símbolo do seu poder, da sua dignidade, da sua autoridade sobre a igreja, sobre a sua igreja particular, sobre a sua diocese. Enquanto que o Papa tem uma autoridade universal diante da sua cátedra. Então, no dia de hoje, rezemos pelo Santo Padre o Papa, rezemos por aqueles que têm caído no erro do sedevacantismo, dizendo que a cátedra de São Pedro está vazia, não querem reconhecer
a autoridade do Papa, e para isso vão criar 1001 argumentos, mas nunca chegarão a um consenso. A prova de que não estão na verdade. De que a verdade é que há uma sucessão ininterrupta de papas, e será assim até o fim do mundo, até o fim dos tempos. Nosso Senhor disse: sob esta pedra fundarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. A barca de Pedro pode sim sofrer. As portas do inferno podem tentar entrar, mas não prevalecerão. A barca pode parecer que vai afundar, pode sacudir, mas chegará. E aqueles que estiverem dentro dela chegarão para o paraíso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.